Graças a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51, versículo de número 17. Salmos 51, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Graças a Deus. Tem um coração aí dentro? Que bom, né? Que bom, né? Ai, ai. Mas você já parou para perceber que tem dias em que o nosso coração está tão disposto e tão animado que parece que se o Golias levantar, você parte para cima dele sem medo, sem receio, na autoridade, na graça, no poder, na unção, na ousadia. Você pega e vai, você não quer nem saber das consequências. Mas tem dias que o nosso coração, pelas circunstâncias que a gente acaba vivendo, nosso coração está tipo Elias, no meio do deserto, pedindo para Deus: Senhor, me deixe encostar aqui nesse zimbro aqui, e seria melhor se o Senhor me levasse logo, porque meu coração não está muito aguentando as coisas que a gente está vivendo. São altos e baixos da vida cristã. E nesses baixos que a vida cristã acaba se impondo, né, sobre as nossas vidas, como faz parte da vida cristã, tem dias que parece que a nossa intenção de entregar o nosso todo para Deus não é alcançada. Parece que o que nós vamos entregar para Deus é só o que sobrou. E é só o que sobrou do nosso coração. Porque tem dias que parece que ficou só os cacos do nosso coração. E nós começamos a perceber que aquela intenção toda de entregar, de dar, de se esvaziar, é confrontada pelos sentimentos que muitas vezes ficam ecoando dentro de nós, de batalhas, de lutas, de lágrimas, de muito esforço, de muito sacrifício, e de repente nós percebemos que parece que o nosso coração está vazio. Afinal de contas, o que eu posso entregar se eu nada tenho, se eu nada tenho, se eu nada sinto, se eu não enxergo em mim alguma coisa para entregar a Deus? Parece que o vazio tem tomado conta dos nossos corações, e na nossa adoração parece que a nossa entrega a Deus já é constatado por nós mesmos. Mas como que eu posso dar? Como que eu posso se eu não sinto, se eu não alcanço, se eu não tenho? E quantas pessoas estão vivendo essa busca por um propósito e acabam por não sentir a revelação do propósito de Deus, que é estar no nosso coração, movimentar o nosso coração, e aí a gente acaba se encontrando muitas vezes aos cacos. E a grande pergunta que fica para nós, até porque é um sentimento normal e comum para todos os filhos e filhas de Deus, sentir assim: parece que eu não tenho nada para entregar ao Senhor, parece que eu só sobrou um vazio, parece que eu tenho só luta, batalha, é só uma busca por alguma coisa que parece que eu nunca chego lá. A grande pergunta é, afinal de contas, o que Deus faz com o caco do nosso coração? O que Deus faz com o que sobrou? O que Deus pode fazer com o pouquinho que a gente tem? Com aquela voz engasgada que muitas vezes não consegue terminar a frase na oração? O que Deus pode fazer com aquela lágrima ressentida, que muitas vezes até para descer a lágrima fica complicado, porque a gente não quer demonstrar fraqueza ou simplesmente demonstrar que só está o caco mesmo, só está no pó. E a expectativa é que fosse totalmente diferente. O que Deus pode fazer com um coração quebrado? O que Deus pode fazer de um coração quebrado? O versículo que nós lemos, ele fala abertamente que Deus ele não quer sacrifícios. O que Deus quer é um coração quebrantado e um coração contrito.
Por que muitas vezes, quando a gente se sente nesse estado de apenas parecer que somos ou estamos aos cacos, aos pedaços, o que Deus espera com isso tudo que nós estamos sentindo? Não é que a nossa fraqueza seja aparente, não é que nosso cansaço seja aparente. O que Deus espera de nós é o real significado, o real sentido do que realmente é ter um coração quebrantado e contrito. Porque o texto diz que se houver um coração quebrantado, então o Senhor Deus jamais rejeitará esse coração. O grande problema aqui é que nós não sabemos muitas vezes o que é ter um coração quebrantado, o que é ter um coração contrito. Ter um coração quebrantado significa ter um coração humilde. É ter um coração que vive na base do arrependimento dos seus próprios pecados. Ter um coração quebrantado é ter um coração que assume e reconhece a sua própria fraqueza, reconhece a sua dependência da presença de Deus. Então, quando o meu coração ele está aos cacos, é para que a minha fraqueza realmente apareça. É por isso que a palavra de Deus fala para nós que maior é o Espírito de Deus em nós do que o Espírito que está no mundo. Ou seja, se o mundo, através das lutas e das batalhas, impõe sobre nós fraqueza, cansaço, tristeza, mal-estar, incômodo e tudo qualquer coisa que possa gerar de sentimento ruim em nós, o nosso coração ele tem que ser quebrantado para que ele se esvazie desses sentimentos, para que você não guarde as amarguras da vida no seu coração. Então Deus ele quebra o nosso coração para que a nossa fraqueza humana apareça. E então, com arrependimento, com reconhecimento dos nossos maus caminhos, com reconhecimento da grandeza e da soberania de Deus acima das nossas próprias fraquezas, nós então encontramos a nossa dependência de Deus. Eu me esvazio para que Ele tire de mim todo o flagelo do meu coração e molde o meu coração num coração forte, num coração formado, feito, estruturado pelas próprias mãos de Deus. Então, o coração quebrantado, ele chega na presença de Deus em pedaços, mas com as mãos do Deus Todo-Poderoso, ele é refeito, reestruturado, para que a unção do Espírito Santo que foi colocada sobre nós, que somos chamados pela palavra de Deus como vasos de barro, para que na nossa fraqueza a unção, o óleo, o azeite não escorra pelas rachaduras do nosso coração. É por isso que o Senhor pega os cacos. Ele não dispensa você, Ele não abandona você, Ele não rejeita você, porque fraco você está se sentindo. Ele pega os cacos e então ele molda, porque ele é o oleiro, e faz então dos cacos um novo vaso, para que então ele possa colocar a sua unção novamente sobre as nossas vidas. E então se cumpriu o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que uns são vasos para desonra e outros são vasos para honra. Os vasos para desonra não são humildes, não se arrependem dos seus pecados, não reconhecem a grandeza de Deus e não vivem debaixo da dependência de Deus. Já os vasos que vivem na dependência de Deus são os vasos para honra, porque reconhecem seus pecados, assumem um compromisso de santidade com Deus, estão na dependência de Deus e vivem uma renovação constantemente. Num dia está fraco, mas não dura. Vai ficar forte rapidamente. Por quê? Porque está constantemente sendo renovado pelo Senhor e deixando o Senhor moldar o nosso coração. A palavra de Deus fala, Mateus capítulo 5, versículo de número 8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se não houver arrependimento dos próprios pecados, o que vai acontecer é apenas coração triste. E coração triste é o que a gente mais vive ou a gente mais vê por aí. Agora, a renovação desse coração triste só vai vir se houver arrependimento. E para haver arrependimento, você precisa estar vendo Jesus. É por isso que o texto que nós acabamos de citar diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Eu preciso me submeter a Deus para que então Deus se manifeste no meu coração, sarando e tratando o meu coração. Então, quando eu vejo a glória de Deus manifestando graça na minha fraqueza, Ele me faz forte, para que eu seja um vitorioso sobre aquilo que vem sobre o meu coração, na tentativa de me deixar fraco, pequeno, cansado, abatido e desprotegido. Certamente Deus é bom para todos aqueles que agem com a intenção de se renovar nele. Tem gente que se renova descansando, tem gente que se renova tirando férias, tem gente que se renova dando uma caminhada, tem gente que se renova fazendo exercício, tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de ler um livro, tem gente que gosta de assistir uma série. Já dei uma arejada. Não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de uma transformação profunda e intensa no nosso coração, a ponto de gerar em nós uma disposição para continuar lutando as batalhas que são espirituais e que são lutadas numa dimensão onde não é o teu corpo que atua. É por isso que muitas vezes dormir e descansar, descansa o corpo, mas a alma e o espírito, o coração está ali, agitado, num frenesi, que mesmo dormindo e descansando não se resolve. Mesmo viajando, tomando aguinha de coco, parece que nada muda, e realmente nada muda. Salmos no capítulo 73, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: certamente Deus é bom para os limpos de coração. De que adianta eu descansar, assistir série, tirar férias, se o meu coração não estiver limpo? Então, certamente a bondade do Senhor não virá sobre mim. E que bondade é essa? Não é receber bênçãos, é receber a presença do Senhor regenerando a minha fraqueza, transformando ela em força. O bem de Deus agindo em mim e provocando fortaleza, em vez de pequenez, provocando grandeza, em vez de aquele sentimento que joga a gente sempre no minúsculo, sempre para baixo. A bondade do Senhor, ela vem de tal maneira que quando eu limpo o meu coração, o Senhor me faz ver a vida, a minha vida, com os olhos dele. E nos olhares do Senhor, eu descubro que a vida não é esse lamento todo aí não que a gente acha que é. Porque enquanto eu estou na minha própria carne, com as minhas próprias intenções, com os meus próprios valores, com a minha própria perspectiva, que, sinceramente, se ao olharmos para a parede, a nossa perspectiva não ultrapassa a parede. E muitas vezes nós temos feito isso. Tentamos enxergar a grandeza da glória de Deus, a grandeza do propósito de Deus com os nossos próprios olhos. E os nossos próprios olhos não alcançam a grandeza da glória de Deus. Por quê? Porque na grande maioria das vezes o nosso coração não está limpo, o nosso coração está sujo. Então, no meio da nossa sujeira, no meio dos nossos flagelos do nosso coração, tentamos enxergar a glória, mas a glória não reluz. Por quê? Porque o nosso coração está sujo e não está se renovando na presença de Deus. É por isso que muita coisa que não é para ser fardo, vira fardo. E aí parece que você está carregando um peso que não é teu. E é um fato, não é teu, não é para você carregar. O problema da sujeira no coração é que nós começamos a acumular uma carga que era para ser lançada em Cristo, para que o Senhor renovasse o nosso coração, purificasse o nosso coração e nos desse o fardo dele, que é leve. O problema da gente é que quando a gente não tem coração quebrantado, a gente não se humilha diante de Deus. A gente continua a penar, mas não reconhece a grandeza de Deus. Então a gente tem dificuldade de enxergar a grandeza, porque se eu não reconheço a grandeza, eu não enxergo a grandeza. É por isso que a humildade vem antes do arrependimento. Porque uma pessoa que não é humilde, a ponto de reconhecer que só Cristo pode, ela jamais vai se arrepender dos seus pecados. Porque antes de eu pedir perdão, primeiro eu tenho que ser humilde para reconhecer que Ele pode o que eu não posso. E que o que tem acometido muitos corações crentes é a falta da humildade. E não é a falta da humildade no sentido de soberba, não. É a falta da humildade no sentido de entender o tamanho da graça. Nós olhamos para a graça de Deus e não enxergamos ela como ela é. Mas se não fosse a graça de Deus, o leão, o maligno, que todos os dias ruge, tentando devorar, segundo a palavra de Deus. Nós somos como ovelhas que caminham para o matadouro.
O inimigo fica ao nosso derredor tentando nos derrubar a todo momento. E o fato de você ainda estar respirando nesse dia é porque a graça de Deus, que muitas pessoas com o coração sujo enxergam como algo pequeno, o fato tão comum e normal de respirar, se não fosse a imensidão da graça de Deus, o inimigo tinha roubado de você, roubado a sua vida, e te impedido de continuar respirando, mas a imensidão da graça de Deus. É por isso que corações humildes têm um senso de adoração tão profundo que eles agradecem até pelo fato de respirar, agradecem até pelo fato de estar vivo, pelo fato de enxergar, pelo fato de poder andar. Tem gente que vai dizer, nossa, mas fica agradecendo por tudo. Simples, se o meu coração, quando eu me humilho, se o meu coração, quando eu me arrependo, se o meu coração, quando compreende as minhas fraquezas, e eu entendo que só a grandeza de Deus pode me melhorar, transformar quem eu sou e me fazer parecido com Jesus, quando eu entendo o que Ele pode fazer por mim, então eu entendo que Jesus dizendo, sem mim nada vocês podem fazer, eu entendo a grandeza disso. Ele está dizendo que sem Ele eu posso comprar um carro, mas sem Ele, se eu bater esse carro e morrer, a minha vida foi-se junto com o carro. Quando ele diz, sem mim nada podeis fazer, ele está dizendo o seguinte, com Ele nós enxergaremos a grandeza da vida, nossa e dele. Sem Ele a gente não enxerga valor em nada, porque daí é tudo baseado no orgulho. Eu tenho dinheiro, eu compro, eu tenho saúde, eu faço, eu tenho inteligência, eu concluo, eu me formo. Quando entendemos a grandeza da glória de Deus, nós vamos entender que aprove o Senhor Deus quis fazer o meu e o seu coração da matéria mais simples e mais comum. A palavra de Deus, ela fala, a profundidade das riquezas, do conhecimento e do saber de Deus. Se houvesse um pensamento de loucura em Deus, a loucura de Deus seria mais sabedoria, teria mais conhecimento do que a sabedoria dos homens. Aprove ao Senhor, conhecedor de todas as matérias, de todos os minérios, de toda estrutura encontrada na face da terra, ouro, prata, ferro, diamante, coisas que são duráveis. Aprove ao Senhor fazer o teu coração do pó da terra. Qual que é a intenção de Deus então? Fazer a gente fraco? Não, a intenção de Deus é que na nossa fraqueza olhemos para Ele e possamos enxergar nele o Todo-Poderoso como Ele é. E nessa atitude, mesmo que você tenha a sabedoria, mesmo que você tenha o conhecimento, mesmo que você tenha a força, você tirar a sua coroa e entregar para Ele e dizer, não sou nada sem o Senhor. Isso é humildade. Não é não ter, não é não querer ser humilde é reconhecer que você só é e faz porque o Espírito do Senhor habita em você. Então, a cada vitória, a cada conquista, a cada triunfo, glorificado seja o nome do Senhor, teu coração é renovado porque humilde você é. Então, o Senhor galga um novo caminho, um novo patamar de conquista e vitória, porque foste fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar. Não é o que você faz das suas mãos, é o quanto limpo você consegue deixar o teu coração que te coloca no trono, que te coloca em lugares aonde você nunca imaginou chegar. Não é a habilidade, não é o pregar, não é o cantar, não é o saber fazer muito bem, é o quão limpo o nosso coração consegue estar. E esse desejo por limpeza tem que estar no nosso coração, porque o que mais se vê por aí são corações sujos, são corações machucados, são corações entristecidos, são corações de pedra, são corações cheios de espinhos, são corações despedaçados, corações machucados, corações entristecidos, corações ofendidos, corações usados, corações abusados, pessoas que se sentem e estão literalmente machucadas e feridas no profundo do seu coração. E aí, no momento da adoração, ela não consegue, porque ela entende que ela está só aos cacos. E como que vai entregar ao Senhor só os cacos? O que o Senhor vai fazer com o nada que sou eu? Ou você nunca passou por esses flagelos? Nunca passou por esses momentos tensos e ruins na vida de todo cristão? Dá uma vontade de cantar de todo o coração, mas parece que todo o coração não vem para a ponta da língua. Não é a mesma coisa do que foi um dia, parece que eu estou entregando ao Senhor, mas eu não estou sentindo que está indo. Parece que não vai, não sobe, não abre, não desce a glória, alguma coisa está travando e eu não sei o que é. E nós guardamos tudo.
Compra lá uma bicicletinha nova para você ver, você vai querer deixar ela lá no teu quarto, lá na sala, num lugarzinho especial na garagem. Compra um carro novo, compra um sapato novo, você vai ver, você vai querer ali, nem que seja nos primeiros momentos, mas tudo bem. Agora, a palavra de Deus, ela fala profundamente com a gente, Provérbios 42, versículo de número 3, sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele fluem, jorram, procedem todas as fontes da vida, do nosso coração. Sabe aquela vontade que de repente você quer muito uma coisa, e de repente você diz, pensando bem, nem quero mais? Vem do seu coração, tanto o querer muito, como o não querer mais. Alguma coisa aconteceu aí que mudou a intenção do seu coração. Está tudo dentro do nosso coração. Tem dias que dentro do nosso coração a gente conquista o mundo. Tem dias que você diz assim, hoje eu vou virar em 3 aqui, vou me multiplicar, e você faz aqui, você faz lá, e você nem sabe como. E você volta para casa e diz, nem cansei. Aí você senta no sofá e fala, nossa, o peso do mundo caiu sobre mim. Por quê? Você saiu disposto a vencer e venceu. Mas tem dia, irmão, que você não quer sair da cama. Dá uma apatia, dá dor em tudo, não sabe o que está acontecendo. Alguém vai dizer, acho que eu estou no pecado. Irmão, você tem um coração. E a ideia de se ter um coração, ela é tão simples, porque não te faz mais especial do que ninguém, mas a ideia de se ter um coração é porque Deus fez você do pó da terra, para que você pudesse voltar a Ele. Porque a palavra de Deus diz que Deus é o oleiro mexe com o barro, e a intenção de Deus não é pegar o teu coração que está fraco e jogar fora. A intenção de Deus é moldar o seu coração, fazer de novo e fazer melhor, segundo a vontade do Senhor. Porque disse o Senhor ao profeta, porventura o vaso que estava na minha mão não caiu e se quebrou? Sim, e agora o que o Senhor vai fazer com os cacos? Eu vou pôr na minha mão e vou fazer de novo do jeito que eu quero. Então, todas as vezes que o nosso coração se encontra nessa condição, onde a gente não sabe mais se vai, se fica ou se vai, é um período que você está passando, não é a condição real de quem você é, porque a condição real de quem você é, o Senhor já disse na cruz do Calvário, que foi por amor a nós que Ele se entregou na cruz do Calvário. Então, o nosso valor não é medido pelo dia ruim que estamos passando, o nosso valor é medido pelo sacrifício de Jesus na cruz, que foi feito por nós enquanto nós não o conhecíamos. Então, há muito valor sobre o nosso coração. E Deus, Ele deseja que nós possamos nos apresentar a Ele com o entendimento de que o nosso coração é o alvo dos seus olhares. E Deus, Ele deseja que o nosso coração seja um coração apaixonado. Mas o problema do nosso coração é a dificuldade que a gente tem de estar limpo. A gente limpa a cabeça, corpo, a gente toma banho, a gente faz um monte de coisa. Mas e a alma como é que está? E o espírito como é que está? Só tem um jeito de sermos limpos na presença de Deus. A palavra de Deus diz que a própria palavra já nos limpa. A própria palavra é como um esfregão que vem arrancando o couro da gente e tirando toda a sujeira. Mas não é eu ouvindo a palavra, é eu praticando a palavra. Então eu me torno alvo, branco, límpido. Ou, se você quiser, a alma está translúcida, a alma está clarinha, seja como você quiser. O fato é que, ao olharmos para alguém, se você não vê essa pessoa cometendo um pecado, você não sabe qual é o estado do seu coração. E vice-versa, quando olham para nós. As pessoas não conhecem o nosso coração, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra à procura dos verdadeiros adoradores. E aí alguém vai dizer, mas então Deus está procurando os cantores. Mas quem disse que os cantores são os verdadeiros adoradores? Ainda que seja. Quem disse que os pregadores são os verdadeiros adoradores? Mas ainda que seja. A palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores são os adoradores que adoram em espírito e em verdade. E aqui não está falando de cantar ou pregar. Aqui está falando que os verdadeiros adoradores são os vasos de honra. Porque os vasos de honra se humilham e se arrependem dos seus pecados.
Então, o que Deus espera de nós é nos encontrar nessa condição, onde o nosso coração seja limpo pela palavra do Senhor, porque nós praticamos ela. E a palavra do Senhor nos ensina o quê? Que para termos um coração renovado, eu tenho que ser humilde, eu tenho que me humilhar, me arrepender, pedir perdão dos meus pecados, olhar para a grandeza do Senhor, olhar para a minha fraqueza humana, que sem Ele eu estou frito. Então eu me humilho diante do Senhor. E o que a palavra de Deus fala sobre quem tem um coração quebrantado e contrito? Que Deus não despreza você, que Deus não me despreza. Pelo contrário, aquele que se humilha debaixo das potentes mãos do Senhor, o Senhor Deus nos exaltará. Se você chega com o coração em cacos, de joelho, o Senhor levanta o seu coração, levanta você e te coloca de pé para você continuar a tua jornada. E esse ato de renovação é constante. Dia após dia, o Senhor tem um renovo para cada um de nós. Desde que você entenda que o seu coração tem que ser um coração limpo. E limpo do quê? Limpo de tudo aquilo que tira a tua alegria de estar buscando a Senhor. Limpo de tudo aquilo que te coloca sempre no vermelho com Deus. Sempre parece estar devendo alguma coisa, sempre parece estar faltando alguma coisa, sempre tem uma leitura por fazer, sempre tem uma oração que não foi feita, sempre tem uma promessa, eu vou, e nunca vai. O coração fica nesse estado de devedor, de coisas das quais você fala que vai fazer e não faz, porque o coração está quebrantado, mas não está íntegro. O coração está quebrantado diante de Deus, mas não está íntegro na vontade de buscar e ser mais, e estar mais perto de Deus. Então, todas as vezes que o nosso coração caminha por esse caminho de sentimento ruim e negativo, de se sentir devedor de alguma coisa, você está atrelado a alguém que pode te cobrar em algum momento. E o Senhor não quer que você esteja atrelado a ninguém que possa te cobrar nesse sentido do seu coração. O Senhor nos livrou de toda a carga e de todo o jugo, para que você possa ter um coração livre. Tem gente que é refém da tristeza, não consegue ser livre da tristeza, porque não entende o que é vida espiritual, não entendeu o que é batalha espiritual e não entendeu que dia mau, dia bom, vem para todo mundo. Tem gente que acha que todo dia tem que ser um dia de vitória, mas vai ter tempestade no meio do dia. Vai ter vitória, mas vai ter tempestade. Na tempestade é normal o coração se sentir meio sozinho, porque afinal de contas tem tempestade que não vem no coletivo para todo mundo aqui junto. Se tivermos no meio da tempestade eu olhar para o Anderson e eu ver, o Anderson pelo menos está comigo. Porra, tem dois para lutar. Agora, nas nossas batalhas às vezes não é assim, às vezes é só você. A tempestade. E aí, no meio da tempestade, quando o pau está quebrando, você se lembra de Jesus. Mas a gente não tem esse primeiro momento. Não, antes da tempestade chegar, Jesus já está comigo. A nossa tendência humana é sempre colocar as coisas espirituais em segundo plano. Primeiro a gente tenta a sorte. Primeiro a gente vai vendo até onde que vai. Se for, está indo bem, a gente continua. Aí dá uns BOzinhos, a gente recorre para Deus. Como se Deus fosse o segundo ou o terceiro pensamento que viesse. O nosso coração tem algumas prioridades, e tem algumas pessoas que têm a tendência de ser pessoas que são sofredoras. Porque o Evangelho ainda não alcançou e não a libertou, porque ela não permite. Se eu não reconheço a grandeza de Deus, se eu não reconheço a grandeza de Deus em me libertar, aprisionado eu serei, até que eu me humilhe e reconheça a grandeza, para que então a grandeza de Deus quebre as cadeias e as correntes que me aprisionam. Tem gente que é infeliz, não é triste, tem gente que é infeliz. Ser infeliz é ausência de alegria. E a pessoa não sabe por quê. Não sabe por quê. E muitas vezes o que falta é apenas um olhar para dentro. E para dentro do quê? Para dentro do nosso próprio coração, para que, se não soubermos as causas, que possamos então, por eliminatória, tentar achar a causa de tanta amargura, de tanto sofrimento dentro do nosso coração. Tem coração insatisfeito, tem coração ansioso, tem coração amargurado, tem coração incompreendido, tem coração depressivo, tem coração magoado, tem coração ferido, tem corações emocionalmente instável, que se você perguntar, está tudo bem, a pessoa começa a chorar. Por quê? Porque o coração está quase explodindo. Mas a pessoa não sabe o motivo.
E quando ela aponta algum motivo que muitas vezes é fácil de resolver, resolve-se. Mas a tristeza continua. Aí então a gente descobre que o que nos faz mal não é apenas sentimentos ruins. A gente descobre que a prática do pecado contamina o nosso coração, de tal maneira que pecados não confessados sujam o coração. Pecados repetidos sujam o coração. Pecados não confessados sujam o coração. Carregamos um peso e uma carga porque não queremos nos livrar daquilo que nos faz mal. Então, se nós não nos livramos daquilo que nos faz mal, nós estamos presos, porque não permitimos que Cristo nos liberte naquilo que nos faz mal. É como se andássemos com uma corda, uma corrente que nos liga diretamente àquilo que nos faz mal. Então sempre fica um clima de peso no coração, uma nuvem negra, e nós achamos que são sentimentos que estão nos machucando. Porque tem gente que não gosta da gente, tem gente que olha torto para a gente, tem gente que fala mal da gente. Aí a gente acha sempre no campo do carnal. Ah, é que eu não estou me sentindo bem com as minhas emoções. Mas não é só as emoções que ferem ou machucam o coração. Os pecados que nós cometemos, as nossas práticas, sujam o nosso coração, de tal maneira que se você tratar as suas emoções e não eliminar os pecados, o coração ainda vai continuar sujo. Porque é necessário que haja uma purificação, limpeza dos pecados, para que então o coração sujo torne a ter a alegria da vida. Porque afinal de contas, o que o pecado tira de nós? A vida. O pecado tira de nós a vida. Capaz, pastor, está escrito, o salário, o ganho, a paga, o resultado, o fruto de quem peca é a morte. E ainda que não seja a morte física no primeiro momento, é a morte espiritual. É quando a pessoa já não mais se humilha, é quando a pessoa já mais não confessa mais os seus pecados, é quando a pessoa não mais reconhece a Deus, ela tem um discurso de um ateu. Se eu for bom, tá bom. O importante é ser bom. Mas aonde está escrito que a bondade do ser humano ou o que ele faz garante para ele que ele verá a glória de Deus? Irmão, bondade, gesto de bondade é um ensinamento cristão, mas não te garante a porta do céu. A porta do céu é só para os vasos que são de honra, porque os vasos que são de honra aprenderam a pedir perdão dos seus pecados. Se o coração está sujo, então que voltemos a nos arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas cobiças, das nossas ganâncias, do nosso desespero em querer ser alguém nessa terra. Que voltemos à nossa pequenez de entendimento, que nada somos, que o Senhor é tudo em nós, que voltemos a ter o peso de glória sobre nós, que voltemos a ter acomodação no nosso coração para o fato de que nós não vamos ter tudo o que a gente quer na vida. E isso para algumas pessoas é terrível. Como assim eu não vou ter tudo o que eu quero na vida? Não vai mesmo. Tem gente que tem o rei na barriga, enquanto ela não usufruir da vida o máximo que ela puder, é como se não valesse a pena viver. Jesus Cristo disse para nós que aquele que procura salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder, ou seja, gastar, empenhorar a sua vida na busca pelo Senhor, esse vai achar a sua vida. O problema do nosso coração é achar o que realmente tem valor para nós. O que realmente tem valor para o seu coração? Vir na igreja e não encontrar o Cristo que você veio buscar? Ou realmente encontrar o Cristo que você veio buscar? E sair daqui renovado, porque você não encontrou uma pessoa que canta, você não encontrou uma pessoa que prega, você não encontrou diáconos e diaconisas que recebem muito bem, você encontrou a presença do Pai em todas essas coisas. Nosso coração ele tem que estar nesse nível, e para estar nesse nível, irmão, se não tiver arrependimento, se não tiver humildade em dia, teremos cara de humilde, mas seremos soberbos. E se somos soberbos, o Senhor não visita o nosso coração. Aí o nosso coração fica em pedaços e a gente não sabe o que está acontecendo. A gente acha que se reunir com os amigos vai melhora o emocional, mas o coração espiritual está meio quebrado, está meio sujo e precisando de um conserto. Como é que eu faço esse conserto? Reconhece teus caminhos. Para onde você está indo? Reconhece
que para onde você está indo, se você está deixando um rastro de feridas nos outros e no coração de Deus. Reconhece se Deus está sendo louvado no que você fala, se Deus está sendo engrandecido no que você fala e faz. Reconhece que você é um representante do Senhor. Reconhece que o Senhor fez você do barro, do pó da terra. Que sim, você vai se sentir pequeno e fraco e muitas vezes sozinho. Mas é a nossa humanidade, mostrando para nós na nossa fraqueza, que se não fosse a fé, pela nossa humanidade, sim, ia parecer que Jesus não está com a gente. Porque as nossas fraquezas dizem isso, ou não? As nossas fraquezas dizem isso para nós constantemente. Quem é que nunca ouviu sua própria mente dizer para você, acha que não vai dar? Quem é que nunca aqui, atravessado aqui, ouviu a voz do próprio diabo em forma de pensamento, dizendo, acabou para você, não tem jeito não, não dá mais não. Você consegue identificar a voz do diabo. E por que você consegue identificar quando isso aí não é de Deus? E quando isso aí não é teu, é o diabo soprando ou falando alguma coisa? É porque você está firmado na verdade de Deus e você conhece a grandeza de Deus e você sabe que sim, você pode chegar lá, você vai alcançar com a presença de Deus. Então, começamos a distinguir que o nosso coração já está habituado às coisas espirituais quando você percebe o movimento do inimigo. É sinal que você está habituado às coisas espirituais e você consegue discernir. A palavra de Deus, ela fala sobre isso, que aquele que é do Espírito discerne, entende, compreende muito bem as coisas espirituais. O que só vive na carne, do Espírito, nada entende. Nada entende. Para ele, tudo é cansaço. Não, eu só estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado. Mas daí a vida está cheia de pecado. Essa canseira é o fardo do pecado. Aí essa pessoa diz assim, mas se eu for bom com os outros, os meus pecados serão apagados. Como se pudesse comprar a limpeza do seu coração fazendo boas ações. Só existe um jeito de se apagar pecado. Na antiguidade, antes de Jesus, os pecados do povo eram lançados sobre os animais. E Deus fazia questão de dizer, dos vossos pecados eu não me lembrarei mais, será lançado no mar do esquecimento. Atlântico, Mediterrâneo. Alguém sabe aí onde fica o mar do esquecimento? Não, né? Pois é, em algum lugar em Deus, onde nem Deus faz questão de se lembrar, Ele lança os nossos pecados. Nem Deus se lembra dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade. É por isso que essa voz atravessada dizendo, você não presta, você não vale nada. Está vendo? Você disse que ia firmar, não firma. Está vendo? Você disse que ia mudar, não muda. Essa voz aí é do inimigo. É do inimigo, porque o Senhor não vai falar isso para você. O Senhor vai dizer duramente para você, se arrepende, rapaz. Conserta teus caminhos. Porque a ideia que a galera tem aí, o Senhor falando assim, meu filho, se arrepende. Deus, Ele te ama tanto e Ele sabe que pode te perder a qualquer momento. Experimenta caminhar num caminho onde os teus pecados abrem para você uma pedra de tropeço e você tropica num e cai no outro maior, e cai no outro maior, e cai no outro maior, e se tiver uma brecha muito grande, o inimigo tem legalidade para ceifar a sua vida. É que a gente anda na carne, a gente presume, não, fiz 44 anos esse sábado passado aí, não, tem aí até os 100 anos para viver. Mas qual caminho que você traça para o seu coração? Um caminho de tropicar em pecado? Irmão, a sua vida pode ser abreviada, porque o inimigo ele acha legalidade nos nossos pecados. Se o salário do pecado é a morte, se houver legalidade no nosso pecação, ou seja, no nosso coração, ou seja, prática do pecado. Prática, eu pratico o pecado, eu faço, eu sei a consequência, mas eu faço. Uma hora, irmão, o caderninho fecha, risca a conta e vem a cobrança. E aí, tua perspectiva de até os 100 eu vou, pode acabar. E se acabar na prática do pecado, o resultado, o salário do pecado é a morte,
eterna. Eterna. É por isso que a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, é uma voz que tem que chacoalhar o nosso coração mesmo. E tem que dizer para nós, o inferno é real. O inferno é real e a porta é larga, cabe um monte de gente. E tem um monte de gente que vai para lá. E por incrível que pareça, um monte de ex-crente que vai para lá. Por quê? Porque fica esperando a voz do Senhor assim, ó, filhinho amado, volte. Irmão, no louvor, na adoração, tudo bem, até vai. Agora, na voz profética, arrepende-te, senão virei contra ti. E abalarei todas as coisas, removerei todas as coisas de lugar. É voz de urgência, sinal vermelho, pânico, desespero. A voz do Senhor é essa. Limpeza, sem santificação ninguém verá a Deus. E tem que ecoar dentro de nós. Tem que ecoar dentro de nós. Senhor, eu quero ser mais limpo. Porque está escrito, o que é sujo, suje-se mais. O que é limpo, se limpe mais. É uma escolha que, por incrível que pareça, o Todo-Poderoso deu direito de escolha a seres que ele fez de pó da terra, do barro, de escolher se você quer andar limpo com Deus, se você quer andar sujo. O problema é que o nosso coração às vezes inverte as coisas. A gente olha para a graça de Deus e diz, Deus é tão bom e eu sou filhinho de Deus. Deus não vai me mandar para o inferno. É por isso que constantemente algumas pessoas, e eu não estou dizendo aqui, mas constantemente em vários lugares, pelos 4 cantos da terra, as pessoas estão adorando a Deus sujas. Porque a nossa mente tende a achar que o fim nunca vai chegar, pois afinal de contas ele prometeu há tanto tempo que ia voltar e ainda não voltou. E essa é a revelação de Deus para nós. Nós não conseguimos nos manter limpos, a não ser que Ele diga quando Ele volta, porque nós não temos uma perspectiva de fidelidade. Ele disse que vai voltar, se Ele tivesse dito quando, aí a gente se prepararia para o quando. Mas a fé é estimulada no fato de eu não saber que Ele vai voltar, a data que Ele vai voltar. A fé é estimulada no amor do coração quebrantado. Espero por Ele pronto, para que quando Ele chegue, eu seja o primeiro a me apresentar diante dEle. É uma busca desesperada pelo Senhor. Não como quem quer tocar nele estando sujo, mas é uma busca merecedora, porque se santificou no meio das batalhas, porque buscou o Senhor nos dias maus, porque cantou quando não conseguia cantar, porque ofertou quando não tinha, ou quando tinha outras prioridades, mas fez do Senhor a sua maior prioridade. Todas essas coisas são levantadas diante do Senhor como adoração, quando o nosso coração está limpo. Quando o nosso coração está limpo, irmão, você abraçar uma pessoa, você ajudar uma pessoa, você colaborar com uma pessoa, você dar um copo d'água, está escrito na palavra de Deus, você dá um copo d'água para um desses pequeninos, você visitar alguém, você visitar um enfermo, você trazer uma palavra para alguém, você orar por alguém, tudo isso é levantado diante de Deus como uma oferta, como uma adoração. O problema é quando o coração está sujo, nada disso aí é levantado como adoração. Porque o Senhor fala na sua palavra, retire de mim os seus intrépidos cânticos, eu não ouvirei a música de vocês, porque o coração de vocês está sujo, sepulcro caiado, continuo a fazer as minhas coisas, mas a santificação não existe. Dizem que servem a um Deus santo, mas não se santificam. É o coração, gente, que tem que estar limpo, a intenção do coração tem que ser boa e real. E tem que haver em nós uma busca por santificação. Tem que haver. Semana passada, um dia desse aí, perguntei para uma pessoa, não é ninguém daqui não, fique bem tranquilo. Como é que foi o culto da nossa campanha? Foi legal? A pessoa disse assim, foi benção, mas não teve aqueles glória a Deus, aqueles aleluia. Eu falei assim, mas por que você não fez isso então? Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque a gente vem esperando uma coisa. Irmão, você vem esperando o fervo de internet, aquelas coisas aradas todas lá. Faz você no seu coração. Estimule o seu coração, seja receptivo à palavra. Que aconteça no seu coração um turbilhão, que o seu coração seja como um vulcão.
Nem que no teu silêncio aí, irmão, mas eu sei que aí dentro está fervendo. Os outros não precisam ver, Deus está vendo, Deus está ouvindo, fique bem tranquilo, pronto, acabou. Não é o quanto a gente consegue extravasar, que chega diante de Deus, é o quanto eu consigo entender e praticar, que realmente funciona. Que faz com que, no meio da minha tempestade, eu olhe para o lado e eu tenha certeza que Jesus está comigo. E Ele vai dizer, só estou com você porque você está limpo. Porque se você não tivesse, rapaz, eu tinha ficado do outro lado lá. É isso. Esgotou a revelação aqui. Acabou. Acabou. Sério, irmão? Sério, acabou. É hora de parar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pastora, aquele hino que vier no coração da senhora agora. Irmãos, santificação. Que nenhum de vocês, nenhum de nós aqui, se sinta acusado, se sinta julgado, se sinta apontado, de maneira nenhuma. Mas que possamos entender que nós temos um coração. E que tem dias e tem dias. Tem dias que a gente está mais santo, tem dias que a gente está menos santo. Tem dias que a gente está mais aberto para amar, né? Tem dias que a gente não quer nem que... essas conversas mole aí, de amor, de abraço, de comunhão. Ainda mais os homens, né? Comunhão, comunhão. Ai, 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 ai. Às vezes a gente está travando batalhas internas aqui no nosso coração. A gente está travando lutas, batalhas. Às vezes não consegue adorar porque está lutando aqui dentro do coração com alguma coisa. E é normal, irmãos, é normal a gente se sentir assim. Como é que eu vou entregar alguma coisa se eu estou caco? Estou falando de vocês não, estou falando de mim mesmo. Hoje eu estava lá em cima da escada lixando aquele teto que não acaba nunca mais. E o hino tocando e eu falando com Deus, falando, Senhor do céu, estou tão cansado hoje. Estou só a capa da gaita mesmo. Não estou nem conseguindo cantar a música lá, que a menina está cantando no celular lá. Ai, Senhor, que vontade de ir embora. Sabe, vai perdendo o prazer nas coisas. Aí pó para todo lado, e lixa. Eu falei assim, mas no meio disso tudo o senhor está aqui, né? Não estou vendo o senhor por causa desse pó branco para todo lado, mas como é bom saber que o senhor está aqui. O senhor está aqui, e isso me alegra o coração. Não estou escutando a voz do Senhor, não estou sentindo o vento, nada disso. Mas a minha fé me diz que o Senhor está aqui no meu dia que não está muito legal. E isso para mim é tudo, saber que o Senhor está aqui. Saber que o Senhor está aqui. Ah, irmão, comecei a chorar e lixando, chorando e lixando. Só parei porque começou a juntar um monte de pó na cara e engrossar. Mas como é bom se humilhar diante de Deus e sentir a presença de Deus. Irmão, lixei tudo. Depois da presença de Deus, falei, que bom, o Senhor está aqui para me ajudar, agora somos em dois, agora o serviço vai. Põe a mão no seu coração, por gentileza, feche teus olhos, vamos adorar a Deus. Com gemidos e palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ah, Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Aleluia, Jesus. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Aleluia. Estou de novo aqui e quero o Teu poder. Ainda que
te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. A Jesus, a te confesso, não dá pra viver